pessoal! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai iniciar agora um ciclo de videoaulas sobre o citoesqueleto. Vamos iniciar agora com uma rápida introdução sobre este componente das células. Mas, antes de tudo, vamos lá, né? Vai lá, dá um like, dá um gostei no meu vídeo e se inscreve no canal. A célula, como a gente já viu nas primeiras aulas, é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. E quais são as partes fundamentais de uma célula, hein? Quais são? Uma dessas partes a gente já viu, que é o quê? A membrana plasmática. A parte interna é o quê? O citoplasma. E qual é a terceira parte fundamental? Material genético. Tem gente que costuma falar núcleo, né? Mas núcleo não é a parte fundamental. Por quê? Porque a gente tem célula que não tem núcleo. Se tem célula que não tem núcleo, núcleo não é parte fundamental. O que é fundamental, então? O que é que está dentro do núcleo das células que tem núcleo? É o material genético. O citoesqueleto vai estar localizado aqui, ó, no citoplasma. E nas células que possuem núcleo, o citoesqueleto também pode estar localizado abaixo da membrana nuclear. Vamos lá ver quais são as funções do citoesqueleto. As funções são aquelas parecidas com as funções do nosso esqueleto, né? Nosso esqueleto do sistema esquelético, nós, quando estou falando aqui de seres humanos, vertebrados, que é o quê? Dar forma, movimentar. Só que, no caso da célula, além de dar forma e movimentar a própria célula, o citoesqueleto também vai ter a função de movimentar as organelas, as membranas, o sistema de endomembranas, né? As organelas membranosas e todas as outras estruturas que estão ali presentes dentro da célula. Então, ó, vai ter a função de guiar e direcionar o trânsito intracelular de organelas, vai estar movendo as organelas dentro da célula, vai dar suporte à membrana plasmática e assim dar forma também à célula, né? Vai promover a locomoção das células. Então, o citoesqueleto ele vai participar do movimento das células, né? De sair das células que se movimentam para sair de um lugar para outro. Vai separar os cromossomos durante a divisão celular e também vai participar do próprio processo de divisão da célula em dois, no caso, por exemplo, das células animais. Vai promover a contração muscular, né, nesses seres que possuem músculos. Então, os nossos músculos, a contração ela é promovida pelo citoesqueleto. E tem muitas outras funções, gente, que vocês vão aprendendo aí ao longo do curso, ao longo da vida profissional de vocês. O citoesqueleto, ele é composto por 3 tipos de filamento e também por proteínas acessórias. Os 3 tipos de filamentos que compõem o citoesqueleto está aí já no slide. Nós temos os filamentos intermediários, os microtúbulos e os filamentos de actina. Os microtúbulos, eles têm aí, como a própria figura já representa proporcionalmente, um diâmetro intermediário. Ele tem aí 25 nanômetros de diâmetro. Ele é formado por proteínas chamadas tubulina e por isso mesmo, né, o nome deles é chamado de microtúbulos, túbulos pequenos. E não só isso, gente. Os microtúbulos, eles são ocos. A gente vai ver com detalhes cada um deles mais tarde, nas próximas videoaulas, tá? Os filamentos de quitina têm o menor diâmetro, 8 nanômetros. Eles são formados por actina, daí filamentos de actina, mas como eles são os menores, são os mais finos, eles também podem ser chamados, vocês podem ver em alguns lugares sendo chamados de microtúbulos.
filamentos. Então, microfilamentos é o mesmo que filamento de actina. E nós temos os filamentos intermediários, que tem um diâmetro aí entre o diâmetro da tubulina e da actina, por isso filamentos intermediários. E os filamentos intermediários, a proteína que compõe eles varia. Então, a gente tem diferentes tipos de filamento intermediário, embora eles tenham uma estrutura básica fixa, as proteínas elas podem variar. E aí eu trouxe essa figura para mostrar para vocês aí, ó, coloridos com corantes diferentes. A gente tem nessa célula aqui, ó, que inclusive é a representação de uma célula que está em divisão celular. A gente tem aqui de verde os microtúbulos e de vermelho os filamentos intermediários, tá? E nessa figura aqui desse lado, observe, a gente tem aqui de verde os microtúbulos, essa célula aqui não está em divisão, aqui nós temos o núcleo, ó. Nós temos aqui, ó, os microtúbulos irradiando do núcleo, de verde, e os filamentos de actina aqui de laranja, circundando aqui, ó, a membrana, tá? Os microtúbulos, eles têm aí a função de posicionar as organelas ao longo da célula. Eles vão servir como trilhos, ao longo de quais, usando proteínas acessórias, as organelas podem se movimentar ao longo da célula. Então, eles têm a função aí de transporte intracelular. Tá? Eles também vão participar do fuso mitótico, né? O fuso de divisão das células, como eu mostrei aqui, ó, nessa figura. Essa figura é de uma célula em divisão, e vocês estão vendo aqui, isso aqui é o fuso mitótico proporcionado pelos microtúbulos. E também vai participar da locomoção da célula como um todo, porque é a estrutura básica dos cílios e dos flagelos, que são estruturas envolvidas no movimento de células, tá? Células ciliares e células flageladas. E em alguns casos também o movimento de líquidos ao redor da célula. Nós temos, então, o filamento de actina com a função de dar forma à superfície da célula, por isso que a gente encontra, olha aqui nesse esquema aqui, ó, os filamentos de actina aqui, ó, subjacentes abaixo da membrana, porque ela vai estar aqui dando forma à superfície, né, dando forma à célula. Ela também tem a função de transporte intracelular, funcionando da mesma forma que os microtúbulos, como trilhos, através de quais as organelas vão sendo transportadas de um lugar para outro, com o uso, né, por meio das proteínas acessórias. E também tem a função de locomover as células, o famoso movimento ameboide, tá? Ele é proporcionado pelos filamentos de actina que estão aqui, ó, subjacentes abaixo das membranas. E os filamentos intermediários, eles têm como principais funções da força mecânica e da resistência ao estresse. Então, eles têm como função ali estar mantendo a forma da célula quando ocorre aí uma força mecânica, uma resistência, impedindo que a célula se rompa, impedindo que a célula ela se desmonte. E aí eles vão estar aqui, ó, a distribuição deles aqui na figura. Aqui eles percorrem toda a célula, formando uma rede ao redor da célula, tá? Vamos olhar um pouquinho essas figuras aqui, né? Eu não mostrei. Nós temos aqui a estrutura básica do microtúbulo. Aqui, ó, olha, uma figura de microscopia eletrônica do microtúbulo, tá? Eles normalmente surgem perto do núcleo e irradiam para próximo da membrana. Olha essa figura aqui, que maravilha, ó, mostrando os microtúbulos. E nós temos aqui também, ó, filamento de actina, tá? E eles formam as microvelocidades aqui das células. As células intestinais, aqui as microvelocidades, elas são formadas por feixes de filamento de actina,
que empurram a membrana aqui, ó, dando essa forma dos filamentos. Aqui nós temos filamentos de actina formando, né, as fibras musculares. E aqui nós temos de vermelho filamentos de actina circundando aí a célula. E o filamento intermediário, a gente já viu, eles formam uma rede por toda a célula. E como eu falei já para vocês, os filamentos intermediários, eles também podem estar abaixo do núcleo, né, dando aí força e resistência ao estresse, né, dando a forma ao próprio núcleo, e a gente chama de essa rede aí de lâmina nuclear. As proteínas acessórias, nós temos 3 tipos. Nós temos as proteínas reguladoras, que o próprio nome delas já diz, né? Elas vão regular o nascimento, o alongamento, o cortamento e o desaparecimento desses 3 filamentos aqui. Nós temos as ligadoras, que vão conectar esses filamentos para formar redes, por exemplo, ou para ligar eles, fixar eles em algum lugar, ligar eles na membrana e tal. E nós temos as motoras, que vão promover aí o movimento dos filamentos uns sobre os outros e também vão promover aí o movimento de organelas pelos filamentos. No microtúbulo, no caso, o microtúbulo é a actina, que tem essa função de promover o movimento de organelas na célula. Os filamentos, todos os 3, eles são compostos por subunidades proteicas menores. Então, são subunidades repetitivas. Aí do microtúbulo você já sabe que é tubulina. E da actina você já sabe que do filamento de actina você já sabe que é actina. Filamentos intermediários também tem aí, pode variar o tipo, mas também tem uma estrutura básica. As proteínas que formam ele têm uma estrutura básica, a gente vai ver na videoaula de filamentos intermediários. Mas eles são compostos por proteínas menores e eles normalmente apresentam estrutura dinâmica. Quem apresenta mais estrutura dinâmica são, na verdade, os filamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários. E os filamentos de actina. Desculpa, os filamentos de actina. Eles têm estrutura mais dinâmica. Os filamentos intermediários, eles são um pouquinho mais fixos. E a gente vai ver depois, mais tarde, por quê. Então, assim, ó, nessa figura aqui, olha o que está acontecendo. Eles são formados por subunidades solúveis que se unem para formar o filamento. Tá? E aí o que acontece? Como eles apresentam essa estrutura dinâmica, esses monômeros, né, eles são unidos por interação fracas, ou seja, interações não covalentes. E aí o que acontece? Como eles são unidos assim por ligações fracas, facilmente filamentos que estão organizados em um local da célula, a célula pode desmontá-los, promover o transporte desses monômeros para outra região da célula e reconstruir os filamentos em outros lugares. Então, a célula utiliza isso, como esses monômeros. Eles não são unidos fortemente, a célula consegue desmontar rapidamente os filamentos em um local e utilizar esses monômeros para remontar o filamento em outro local. Isso é super útil, porque se precisa de um filamento, não preciso mais dele aqui, eu preciso dele em outro local, eu posso utilizar os mesmos monômeros para reconstruir o filamento onde eu realmente necessito agora. Os filamentos intermediários, esses monômeros são formados por proteínas fibrosas e longas. Veja que já tem uma tendência aqui, já dá para vocês perceberem uma tendência. Os microtúbulos são formados por proteínas globulares, que vocês já sabem quem é a tubulina, e os filamentos de actina também, esses monômeros, são uma proteína globular, que é a actina. Então, a gente já vê aí uma diferença. Microtúbulos e filamentos de actina, eles têm proteínas globulares e os filamentos intermediários têm proteínas fibrosas que são longas. Bom, a introdução a gente termina por aqui. Agora eu vou
vou disponibilizar para vocês uma videoaula para cada tipo de filamento, onde a gente vai ver basicamente a estrutura, como que funciona essa estabilidade dinâmica, essa dinâmica desses filamentos e como que eles nascem e são desmontados. Então, basicamente, o que a gente vai ver é isso nas próximas videoaulas, uma videoaula para cada filamento. Até mais e não se esquece de dar minha curtida.